Gente, eu tenho percebido que a cada dia que passa está mais e mais difícil de manter a farsa montada pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Aquele bolsonarismo mais radical, aquele mais de centro-direita, aqueles que seguem o PL do Valdemar da Costa Neto, partido que ainda, eu falei ainda, agrega o Jair Messias Bolsonaro. Essa história da cirurgia do Bolsonaro em Brasília, dele ter passado mal no Rio Grande do Norte, ter sido atendido pelo SUS, depois transportado para Brasília para fazer uma cirurgia de 12 horas. 12 horas, gente. Pasmem vocês. Essa história está muito mal contada e a cada dia que passa fica muito mais difícil de se sustentar. Por quê? Porque o Bolsonaro aparece num show pirotécnico, nos corredores do hospital, todo cheio de fios no corpo. A sonda, a quem diga, hoje mesmo eu vi o Thiago dos Reis mostrando um vídeo onde a inteligência artificial do Elon Musk mostrou que aquilo é uma farsa, que o Bolsonaro não tem sonda no nariz e que o gado está sendo enganado, que as pessoas estão sendo enganadas pelo Bolsonaro. Essa história parece-me que o Bolsonaro está fazendo de tudo para obstruir a justiça. Porque o Bolsonaro vai ser preso? Sim, com certeza vai. Ele está tendo uma sobrevida por conta da morosidade do Dr. Paulo Gonet, mas ao mesmo tempo eu entendo que o Dr. Paulo Gonet, juntamente com os ministros do STF, a Procuradoria-Geral da República como um todo e a Polícia Federal, precisavam e precisam ainda colher mais e mais provas para que esse processo seja muito bem amarrado, para que quando o Bolsonaro receber voz de prisão, quando ele for realmente preso, porque réu ele já ninguém encontra uma brecha na lei para tirar o Bolsonaro da cadeia. E ele está dificultando, uma vez que não há nada de consistente em relação a essas cirurgias que o Bolsonaro vive passando. Mentira precisa cúmplice. Essa história está muito mal contada porque tem muito mais gente envolvida nessa trama do Bolsonaro, nesse coitadismo que o Bolsonaro consegue mobilizar parte daqueles que ainda o apoia. Mentira precisa cúmplice. E a polícia precisa investigar essas pessoas para saber até onde é verdade esse problema de saúde do Bolsonaro. Ou se há uma mentira velada por trás de tudo isso, tudo de modo articulado, meticulosamente, para que o Bolsonaro tenha uma sobrevida fora da prisão. Que nós sabemos que o Bolsonaro não suporta prisão, não vai resistir muito tempo na prisão, isso é verdade. E se você me pergunta, Heleno, mas por que você fala isso? Porque uma coisa é você estar em liberdade, indo e vindo, e outra coisa é você ficar preso em uma cela de 4x4, de 8x8, até maior, sei lá. Eu nunca estive preso, mas há relato e da minha parte a certeza de que a prisão modifica as pessoas. Então a história, a narrativa, vou usar termos aqui bolsonarentos, não gosto dessa palavra, não suporto essa palavra de narrativa, parece que ela não vai se sustentar por muito tempo, porque até jornalistas da área esportiva, como Flávio Gomes de Oliveira, eu vi hoje no portal do José Fernandes, um portal bem grande com mais de 1 milhão de seguidores, a entrevista do Flávio, que é da área esportiva. Ele dizendo, Flavinho, que é aqui de São Paulo, da Moca, torcedor da Portuguesa, conheço o Flávio, ele dizendo que não consegue acreditar como o Bolsonaro conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo.
Sinceramente, de Bolsonaro eu nunca esperei nada de positivo, porque ele é um político do baixo clero, sempre foi. Ele foi um mau profissional quando esteve no Exército Brasileiro, tanto é que foi expulso. E na entrevista do Flávio, ele relata dizendo que na época do impeachment da Dilma Rousseff, o Bolsonaro enalteceu Carlos Roberto Brilhante Ustra, um exímio torturador na época da ditadura militar. A partir do golpe de 64, essa história nós já sabemos muito bem. E não é apenas o Flávio falando tudo isso. Há juristas aí em programas de televisão, como o doutor ex-ministro do STF, que foi decano no STF, Aires Brito, dizendo que não consegue imaginar por que fizeram tanto mal para o povo brasileiro, porque o tempo inteiro atacaram a Constituição Federal, tentaram desfazer os poderes, tentaram matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin, o Alexandre de Moraes. Por que essa perseguição tão grande contra o PT? E, por fim, a articulação do golpe de Estado de janeiro de 2023, que faltou muito pouco para ser consumado. Então, mentira precisa de cúmplice. Ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo, porque a mentira, quando ela é descoberta muito cedo, ela não se espalha. Mas quando ela vai sendo incrementada, trazendo um dado diferente, acoplando a essa mentira, traz um dado diferente, acopla a essa mentira, traz um outro dado diferente, acopla a essa mentira vai inchando, até que chega um momento onde ninguém mais acredita. Começando de 2018, da pseudo-facada, inclusive tem uma entrevista do presidente Lula falando que essa facada, essa pseudo-facada, na minha opinião, e aqui aspas para o presidente Lula, foi uma facada muito suspeita porque ninguém viu sangue. Quando o Bolsonaro chegou ao hospital, já tinha um senador, já tinha jornalistas, já tinha deputados esperando para entrevistar o Bolsonaro. Bolsonaro atribuiu essa facada diretamente ao PT. Pegaram o Adélio Bispo, ele nunca deu entrevista, ninguém nunca esclareceu isso. Um colega aqui de Sorocaba, Joaquim de Carvalho, do Portal 247, fez uma matéria seguindo os passos da farsa da facada. Esse documentário foi proibido, não pode passar na grande mídia, só o 247 mostrou. Eu vi esse documentário muito bem feito, muito bem produzido pelo Joaquim de Carvalho. Outro dia eu estava aqui na Padaria Real em Sorocaba, fazer um merchan aqui, e encontrei o Joaquim. Na época, o Brasil ainda estava muito polarizado, muito bolsonarizado ainda. E o Joaquim falou assim: "E Coleto, o ar aqui em Sorocaba continua denso, mas está mais respirável." Eu falei: realmente, Joaquim, as coisas estão se dissipando, o ódio das pessoas estão se dissipando e parece que as coisas estão começando a andar. E hoje, em 2025, já estamos no quarto mês de 2025, a coisa parece que continua enrolada. A polícia não consegue prender o Bolsonaro porque, querendo ou não, essa é a minha opinião, Bolsonaro continua obstruindo a justiça, porque quando ele dá entrada em um hospital, essa cirurgia muito suspeita, onde parece que ele está com a sonda gástrica por fora do nariz, gente, isso é surreal, sabe? Tudo isso é muito difícil de entender. E até quando teremos o Bolsonaro solto por aí para que o Brasil possa viver dias melhores? Então, está tudo muito complexo. Voltando ao Flávio, ele falou que não entende porque o Brasil teve como presidente um homem que nunca fez nada em prol do povo,
Um homem que, quando chegou a pandemia, ele zombava das pessoas, criticava jornalistas, dizia que o Brasil estava indo muito bem, obrigado. Colocou o Paulo Guedes, um banqueiro, como seu ministro da Fazenda, era o dono da chave do cofre juntamente com o Ciro Nogueira. E o Flávio fala que não sabe o que tem na cabeça dessas pessoas que ainda continuam apoiando o Bolsonaro. Sinceramente, eu estou de pleno acordo com Flávio Oliveira, com o doutor Aires Brito. Eles tentaram fazer de tudo para que mais pessoas morressem na pandemia. Quando um presidente da República pega um sujeito, tira uma pessoa que é da área da saúde, um médico que entende de vacina, de pandemia, de problemas, como era o Mandetta, ele tirou de lá. Aí veio o Nelson Taj, colocou o Nelson, ficou uma semana, não sabia de nada. Tem entrevista do Nelson Taj falando que não sabia de nada, que as coisas chegavam para ele depois que acontecia, depois das ordens do Bolsonaro. E depois da saída do Nelson Taj, o Bolsonaro colocou o Pazuello como ministro da Saúde, um sujeito que não sabe de nada, um general do Exército Brasileiro, brucutu, que não sabe de nada, disse que era formado em logística, mas logística para quê? Onde a vacina não chegava, e não foi Bolsonaro que comprou vacina. O Congresso, juntamente com o Senado, tiveram que se reunir de modo emergencial para que comprassem a vacina para o povo brasileiro, na época que o Brasil registrava mais de 2.500 mortes por dia na época da Covid. Isso vai para a conta de quem? Evidente que tem que ir para a conta do Bolsonaro e daqueles que o seguia de modo ferrenho, onde ninguém tinha coragem de discordar do Bolsonaro, porque era muito perigoso. Bolsonaro dizia em entrevista que ele mandava e quem quisesse ficar com ele que tinha que acatar as ordens dele. Aí eu te pergunto, foi uma ditadura instalada no Brasil ou não? E aí, por fim, veio a gota d'água que foi 8 de janeiro. Mas bem antes disso, o Bolsonaro, quando perdeu as eleições para o presidente Lula, ele se recusou a passar faixa de presidente para o presidente Lula. Ele não deu uma coletiva aceitando a derrota. Pelo contrário, quando ele apareceu como um rato sai de um bueiro, lembro-me muito bem, aquele dia era uma quinta-feira à tarde, todo mundo esperando que o Bolsonaro iria dar uma coletiva de imprensa dizendo que tinha perdido, que iria se preparar para o próximo pleito. Não, ele apareceu e só falou assim que estava tudo muito suspeito. Estava entendendo que ele não havia perdido. Ele não disse que houve fraude naquele momento, mas ele já tinha se reunido com pessoas lá atrás, com a Carla Zambelli, com Walter Delgatti Neto e com outras pessoas mais, não querendo soltar o cargo de presidente da República, associado com militares golpistas, querendo Bolsonaro se manter no poder através de um golpe de Estado. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. E até quando o Bolsonaro irá ficar solto por aí, mentindo, dizendo que está doente, inventando historinha para boi dormir, recebendo dinheiro do erário, usando aviões para se locomover de uma cidade para outra, como veio de Natal para Brasília, gastando o dinheiro do povo, sabe? Então, tá tudo muito turvo. Fato é que o Bolsonaro nasceu escroto, está vivendo escroto e irá entrar no lixo da história. Na outra ponta, nós temos o presidente Lula, muito bem avaliado, quem diria, até o poderio financeiro está apoiando o presidente Lula para 2026. A conversa de bastidores de que o presidente Lula não irá concorrer à reeleição em 2026. Tem entrevista do presidente Lula dizendo que já lançou a sua
a sua candidatura à reeleição em 2026 e que irá preparar alguém para 2030, o que eu acho ótimo. A conversa de bastidores também, que o presidente Lula conversa e vê com bons olhos o ministro do STF, Flávio Dino. E algumas pessoas me perguntavam, Helena, mas o Flávio Dino pode sair do STF para se tornar presidente da República? Pode, a Constituição Federal permite. A Constituição Federal não prende ninguém a nada, porque se prendesse, o Sérgio Moro não poderia deixar de ser juiz, como era juiz de carreira em Curitiba, juiz de piso, é bem verdade, para se tornar superministro do Bolsonaro. E depois, muito depois, que o Sérgio Moro prendeu, que o presidente Lula virou um objeto de desejo, e aqui você entenda como quiser, do Marreco de Maringá, dos procuradores de Curitiba, até que prenderam o presidente Lula, deixando o Lula inelegível, para que em 2018 ele não pudesse concorrer com o Bolsonaro, uma vez que todas as pesquisas mostravam que o presidente Lula ganhava de todos os candidatos. Aí, prenderam o presidente Lula para não concorrer em 2018. Houve aquela facada que eu não acredito, e não acredito mesmo, no Bolsonaro. Sumiram com o Adélio. Cadê o Adélio? Ninguém sabe, ninguém viu. O Bolsonaro continua por aí, obstruindo a justiça, talvez apagando provas e outras coisas mais. E usando aquele slogan fascista, nazista, do Deus, Pátria, Família. Que Deus Bolsonaro segue? Que pátria Bolsonaro quer para ele? Uma pátria que tenha um golpista no poder, como ele queria dar golpe de Estado, e faltou muito pouco? Família, que família? A família dele, que ele enriqueceu todos da sua família? Todos da família do Bolsonaro estão ricos, a começar por os filhos, os 4 filhos. Bolsonaro fez questão de corromper suas ex-esposas. Bolsonaro sempre foi bandido da pior espécie. E a pergunta que não quer calar: até quando o Bolsonaro irá continuar solto? Será que o Bolsonaro está mesmo doente? Será que o Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas? Eu não acredito, mas sou eu, Heleno Coleto, que estou falando. Eu não acredito. As coisas estranhas estão acontecendo no Brasil a todo momento. O ponto positivo é que o PT está muito bem, obrigado, a esquerda está muito bem avaliada em todo o mundo e o Brasil está nadando de braçada com o presidente Lula. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Ontem nós chegamos aos 28 mil inscritos aqui no Brasil de Plantão. Voltaremos a qualquer momento. Se inscreve aí, não te custa nada, a gente volta.